A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo de Isaías 40, 31, a Bíblia está comparando a águia com o cristão. Porque sabemos que a águia ela tem a capacidade de se renovar. E este versículo é um versículo que chama muito a minha atenção, porque muitos sabem que eu passei por um processo de ter infecção na medula. Fiquei 14 dias numa cadeira de rodas, sem poder movimentar as pernas, e o diagnóstico médico era nunca mais andar. Mas quando eu estava nessa situação, Deus enviou uma missionária lá no hospital onde eu estava. E ela leu para mim este versículo quando o médico disse que o diagnóstico era impossível eu andar. Mas então ela leu esse versículo para mim e orou. E então, irmãos, uma perna que não mexia, e da cintura para baixo eu não sentia nada. Então, no outro dia, eu recebi um milagre. E qual foi a palavra que ela liberou sobre a minha vida? Ela disse assim: olha, Deus manda dizer para você, você vai levantar daí e vai pregar a palavra de Deus em vários lugares. Sabe, esta palavra de Isaías 40, 31 entrou no meu coração. E então eu criei nesta palavra. E então eu pude no outro dia experimentar e viver aquilo que Deus fala conosco, irmãos. Então no outro dia, parece que uma eletricidade passava pelo meu corpo. Eu sentia subir e descer aquela eletricidade. E então os meus dedos mexiam. Então a minha perna começou a mexer de novo. Quando a enfermeira chegou ali no hospital, ela disse: é impossível, não tem como, porque o diagnóstico médico diz que não dá, que não pode, que é impossível. Mas o Deus do impossível chegou e fez um milagre na minha vida. E talvez eu estou contando essa história, esse testemunho aqui, e você parece que está vivendo um cenário de impossibilidades, mas Ele é o Deus do impossível. Então, ela disse: eu vou chamar a fisioterapeuta. Chamou a fisioterapeuta veio e então ela mexeu nas minhas pernas, trouxe um andador e falou comigo: será que você consegue ficar 5 minutos em pé? Eu fiquei 10. Então ela veio e falou comigo assim novamente: será que conseguimos andar pelo quarto? Eu andei pelo quarto inteiro. Então ela veio e disse para mim: será que conseguimos andar pelo hospital? Então eu andei pelo hospital inteiro. E desde aquele dia eu nunca mais voltei para uma cadeira de rodas. E através deste vídeo hoje, o que eu quero trazer e compartilhar o seu coração é que talvez você está vivendo um cenário de impossibilidade. Talvez o diagnóstico médico, a situação, o que alguém disse, que não tem mais saída para você. Para mim não havia saída, não havia solução, era impossível. Mas Ele é o Deus do impossível. Ele veio e me deu uma palavra. E eu estou ministrando para alguém aqui hoje que tem uma palavra. E o que eu quero encorajar você aqui hoje é que o Deus do impossível, o Deus que renova forças, o Deus que levanta e ergue alguém, como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E talvez você está me ouvindo aqui por essa plataforma digital e está dizendo ou está pensando que é impossível. E para a águia, ela tem a capacidade de se renovar. E hoje eu estou ministrando para alguém aqui que Deus quer falar ao seu coração. Está na hora de gerar algo novo, de viver algo novo, de experimentar algo novo e de viver um renovo. Está na hora de você viver este renovo de Deus. E talvez
a circunstância e o momento diz que não. Hoje a gente prega a palavra de Deus em vários lugares e conta o nosso testemunho de Deus nos levantar de uma cadeira de rodas em vários lugares. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Deus vai te levantar dessa situação, vai tirar você com mão forte e você vai testemunhar das grandezas de Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor meu Deus, eu quero orar por alguém agora. Alguém que está precisando de um milagre, alguém que precisa de viver o impossível, alguém que está vivendo, meu Deus, os piores momentos da sua vida. Mas o Senhor é o Deus que faz milagres. A tua palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor é imutável. E nessa sua imutabilidade, Deus, eu quero orar aqui agora, pedindo ao Senhor que toque, que alcance, que encontre vidas. Pai, o Senhor é o Deus que acalma tempestades. E talvez alguém está no meio de uma tempestade, de uma luta, de problemas hoje. E hoje eu quero orar, eu quero profetizar que um novo tempo do Senhor chegou sobre a vida dessa pessoa e ela vai viver o sobrenatural do Senhor. Eu profetizo milagre, cura, resposta, bênção, vitória sobre a vida dessa pessoa agora. Seja tocado, seja abençoado, seja alcançado pelo Senhor agora, em nome de Jesus. Receba essa palavra profética de Deus para o seu coração, tá? Tome posse, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante quando você faz tudo isso, você ajuda os nossos canais aí nas plataformas digitais a crescer. Eu sou o pastor Leslie, tá? E esse é um breve testemunho da minha história. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.